A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma pergunta muito recorrente que eu recebo de vocês, que é sobre o deserto do meu cônjuge. Será que meu cônjuge entra no deserto? Sim e não. Depende de que deserto, né? Eu sempre falo que ao longo da nossa vida nós temos vários tipos de deserto. Uns desertos financeiros, outros na área da saúde, outros no casamento, outros na área sentimental e assim por diante. No trabalho, né? Aquele sofrimento prolongado, aquela parte difícil de passar, nós chamamos de deserto. Então, o seu cônjuge que foi embora, que não quis mais o casamento, que quis a separação, que hoje está vivendo aquela vida maravilhosa, porque a gente pensa isso, né? Meu cônjuge largou de mim, melhorou 1000%. Tá lá vivendo a vida muito bem, ou piorou 1000%. Tá lá vivendo daquele jeito. Mas a gente nunca pensa que é um deserto, a gente sempre pensa que está tudo bem. Eu pensava isso. Quando o meu esposo saiu de casa, eu sempre via ele muito bem arrumado, muito bem perfumado, carro novo. Eu via ele numa situação muito melhor que quando estava comigo, aos meus olhos. Por quê? Porque eu estava fragilizada, eu estava mal. Então, qualquer coisa que aparentava para mim uma melhora da parte dele, eu achava assim que não tinha jeito, que era o fim. E eu vejo muitos comentários aqui nesse sentido. Não, mas o meu cônjuge está muito bem. Nossa, ele está com a fulana há tantos anos. Nossa, ele vive postando foto viajando. A pessoa sabe tanto da vida do outro na aparência, não sabe o real, porque quando a gente deita a cabeça no travesseiro, é que cada um sabe dos seus problemas, é que cada um sabe aquilo que está passando. Então, eu achava que meu marido estava muito bem. Eu sempre via ele muito bem. Ele não falava para ninguém a questão do nosso casamento. Quando algum amigo ou alguém ia conversar com ele a respeito, assim, de aconselhá-lo, não. Mas assim, de perguntar alguma coisa, e aí, tá tudo bem? E é só. Ele falava, eu não quero falar nesse assunto. Ele já cortava. Então não tinha como saber se ele estava bem nessa área, se ele estava mal, se ele já tinha superado. Ao meu ver, estava tudo superado, não tinha mais jeito. Não havia mais solução para o meu caso. Era só realmente Deus para fazer a obra. Ó, passou um avião bem perto. E eu acredito, né, que ele realmente estava decidida a não voltar. Porque eu sempre falo, aquele que sai de casa, aquele que não quer mais o casamento, ele não sai para, vou fazer uma voltinha ali na esquina e vou voltar. Não. Se a pessoa leva tudo, a pessoa constrói uma nova casa, está com uma outra pessoa, ela não tem o intuito de voltar. Mas, como eu sempre digo, Deus, ele cria situações onde encurrala a pessoa e ela não tem saída a não ser voltar. É isso que acontece. E eu digo que muitas dessas pessoas que foram embora ficaram num outro relacionamento e muitos foram abandonados pela pessoa que escolheu, tá? Muitos. Teve até pessoas que voltaram chorando, ainda amargurado, chorando de tristeza pela outra. Olha a situação que ainda quem lutou pela restauração teve que esperar, que foi o caso da Carla, né? Que teve o testemunho dela aqui no canal. Muitas pessoas não estavam entendendo, né? Porque ela falou que eles já tinham voltado, estavam morando junto, mas não estavam casados. Ela contou que o marido dela fez uma surpresa para ela, preparou o casamento deles. Mas ela esqueceu de falar, até tem os outros testemunhos dela aqui no canal, que foram quase 4 anos de deserto, tá? Ele longe de casa, saiu por conta de uma outra mulher, depois nesse período terminou com essa outra mulher e arrumou uma outra mulher, né? Então na cabeça dele, ele não voltaria mais com ela, ele estava separado, mas essa segunda aí, né, meteu o pé, vocês sabem que lugar da parte humana aí, né, no traseiro, e a pessoa teve que voltar, voltou chorando porque Deus mandou. Então, não foi uma volta para o casamento, ele voltou para casa e ali ele ficou se curando, Deus curando ele, até ele decidir voltar para o casamento.
Ai, só, mas é difícil aguentar. Difícil, dificílimo, né? A Carla foi uma heroína. Mas o que que ela queria? Ela queria a família dela. Ela não tá preocupada com o julgamento das pessoas. Eu acho que quando você decide realmente buscar pela restauração do teu casamento, você não tem que estar se preocupando com as pessoas, pelo julgamento. Então, foi isso que aconteceu com ela. Então, quem estiver, né, vendo o testemunho dela, eu recomendo que vejam o primeiro e o segundo, que tem até no link desse vídeo que eu gravei, que ela gravou, tem até o link lá que dá para a pessoa acessar já desse próprio vídeo. Bom, voltando sobre arrependimento. Então, quando a pessoa volta, nem sempre está arrependida. Foi o caso dele, não estava arrependida de ter largado o casamento. Ele estava ali sofrendo pela mulher, pela outra mulher. E eu, no meu casamento, eu via meu marido muito bem, né? E assim, ele não demonstrava nada por mim. Ele demonstrava rancor, ele demonstrava até o momento em que eu não quis mais aceitar aquilo. Eu acho que a gente vive numa dependência emocional tão grande que a gente acha que a gente pode aceitar qualquer migalha. E assim, eu estava aceitando muitas humilhações, eu estava aceitando muitas afrontas dele estando separado, né? Não estava comigo, mas o que ele podia fazer para ser mal educado comigo, para ele me tratar mal, ele fazia. E eu decidi não ouvir mais aquilo ali. Eu decidi, assim, eu me blindar, realmente. Olha, eu quero, assim, a restauração do meu casamento, porém eu não vou ficar aguentando qualquer tipo de coisa. E eu fui viver a minha vida, né? E aí, sim, começou o deserto dele. Só que eu não sabia, porque eu não compartilhava isso com ele. Ele já estava morando em outra cidade, eu não sabia. Então veio a solidão, veio a ansiedade, né? A pessoa começa a pensar em tudo que perdeu e começam também as situações difíceis. No caso do meu marido, Deus tirou aquilo que ele mais amava naquele momento, que era o emprego dele, um emprego muito bem sucedido, Deus tirou, ele foi mandado embora, eu nem acreditei. Porque ele, não é porque meu marido não, mas ele sempre foi um excelente profissional. Se ele tem que entrar às 7, 6h40, 6h30, ou às vezes 6h20, 6h10, ele já está no trabalho dele, já organizando o que ele tem que fazer. Então, isso para mim foi um choque na época, né? E até eu achei que ele ia ficar mais tempo nesse deserto aí, né, do desemprego, e não foi o que aconteceu. Depois, não deu nem um mês e pouco, ele já arrumou um emprego melhor. Só que aí veio outro deserto, porque ele teve que mudar de estado. E aí veio o sofrimento de estar longe da família, porque até então estava na mesma cidade, a qualquer momento poderia ver. E lá, em outro estado, não era assim. Então começou esse deserto, mas eu também não sabia. Então começou esse sofrimento dele, esse deserto dele, porque nem sempre o deserto do outro vai ser sobre a separação. A gente que busca pela restauração do casamento, a gente está vivendo o deserto pela busca da restauração do casamento, por um casamento que foi falho ali, um casamento que foi destruído pelo inimigo, mas a gente está ali lutando pela restauração. E essas outras pessoas nem sempre vão ter esse deserto. Tem pessoas que nunca tiveram, pisaram nesse deserto da busca pela restauração do casamento, que eu creio que meu marido não teve. Eu creio que não, né? Eu creio que ele, assim, sofreu por estar longe da família, mas no momento que ele separou de mim, ele tinha absoluta certeza que ele queria viver a vida dele, ele queria viver a liberdade dele e ele queria ser feliz, né? Como ele sempre dizia, e agora eu vou ser feliz. Então foi esse o motivo, mas ao longo desse percurso, ele passou sim por fases difíceis, ele passou assim por desertos e passou por sofrimentos que no momento ele não entendia. Hoje ele entende que ele estava longe dos caminhos do Senhor, ele estava longe da família, ele estava vivendo a vida que ele determinou, né? Ele estava vivendo a vida que ele quis, que ele escolheu, porque são escolhas. Tanto a sua escolha para buscar pela restauração do casamento, quanto a escolha deles de partirem ou delas de partirem. As mulheres partem também quando não querem mais o casamento. E foram escolhas feitas, né? Lógico que hoje nós entendemos que tem toda uma luta espiritual, tem toda aí uma situação que o inimigo cria e a gente não percebe. A gente vai se afundando e quando a gente vê, a gente não consegue sair daquele poço, que quando você vê o fundo do poço é mais fundo ainda. E é isso que acontece. Agora, todos os cônjuges de vocês vão ter desertos no meio do caminho? Todos. Ao longo da vida temos desertos. Vai ser sobre a restauração do casamento? Nem todos. Nem todos. Eu digo que desses que saíram, a minoria tem. Minoria pela restauração do casamento. Por quê?
Eu sei que quando uma pessoa busca pela restauração, que eu sempre falo que é a parte mais forte, que a outra tá fraca, não quer buscar, ela passa ali um período buscando. E quando o Senhor faz a obra, geralmente, a outra pessoa lá que foi embora é que começa a passar o deserto. Não pela restauração, né? Ela não entende. Alguns desses começam, quando cai a ficha, começa a sofrer pela decisão errada que tomou, né? Pela decisão errada que tomou. E aí sim, ele vai buscar também pela restauração do casamento. Mesmo que o outro não saiba, mesmo que o outro pense que, nossa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, a vida tá fluindo, como era o meu caso. Eu não pensava. O meu esposo buscou pela restauração do casamento? Não buscou. Ele não buscou. Ele se arrependeu de ter saído? Muito. Muito. Porque depois ele não entendeu que tantas coisas erradas aconteceram na vida dele pelas escolhas que ele fez. Que é aquela questão que eu sempre falo da plantação e da colheita. E está na palavra do Senhor. Você pode escolher o caminho a seguir, né? Pode ser o caminho da vida, que leva à vida, e pode ser o caminho que leva à destruição, que leva à morte. Somos livres para as escolhas, porém todas as escolhas têm consequências, né? E ele pagou muito dessas consequências, e até hoje eu vejo ele pagando essas consequências. Eu fico triste, fico. Às vezes eu quero ajudar, quero, mas o Senhor me coloca ali só como ajudadora, auxiliadora do lado dele, deixando que ele encare essas situações que ele mesmo buscou. Então, não se preocupem que Deus é justiça. Ah, Sol tá vivendo muito bem, tá feliz, tá... Olha, você não tem noção, tá ali. Eu acho que ele nunca vai voltar para mim. As pessoas veem, né? Elas falam o que elas veem somente ali por vista. Não sabe que Deus está trabalhando lá no íntimo, não sabe o deserto que essa pessoa está passando. Todos vão passar por algum tipo de deserto. Todos passamos por desertos na vida. Nem sempre pela restauração do casamento. Mas uma pessoa que abandona a família, que abandona a casa, que deixa ali a sua família a ver navios, ela vai pagar as consequências. Isso daí vocês não tenham dúvidas, né? A pessoa vai pagar sim. De que forma? Só Deus sabe. Pode ser em qualquer área, vai pagar. Por quê? É a justiça de Deus. Ai, só, mas daí é vingança. De forma alguma. Nós não desejamos vingança, é igual eu tô falando. Muitas vezes eu quis até tirar esse fardo das costas do meu marido. Mas eu via que eram, assim, o pagamento das consequências, né, do que ele plantou. Era a colheita do que ele plantou. Então, não se preocupem, coloquem a situação na mão do Senhor, que Ele vai resolver. Vocês têm que aprender a acreditar com fé, a caminhar com fé, porque o Senhor faz. Eu já vejo muitos comentários aqui da pessoa falar assim, ai, como que eu vou voltar com uma mulher que já tem outro, que já tem... Então, você não tem que nem estar no canal, né? Por que você está num canal de restauração de casamento? Porque a restauração de casamento é para restaurar o casamento. Agora, se eu não me permito nem perdoar, eu não me permito nem tirar o peso da falta de perdão de mim, como é que eu vou aguentar lutar por um casamento? E eu digo pelas forças mesmo, porque eu não perdoo o outro porque o outro é bonzinho. Não, o outro me fez sofrer, eu perdoo por mim. Porque a falta de perdão vai me causar doenças, vai me trazer sofrimento, porque toda vez que eu vou lembrar, aquilo vai me machucar. Então, o perdão me libera. Se eu estou dando perdão, não é porque eu sou boazinha, não. Eu quero me libertar dessa dor, eu quero me libertar desse sofrimento. Ah, eu perdoo hoje, amanhã não dói mais? De forma alguma vai doer. Às vezes mais, às vezes menos. Mas eu te garanto que com o passar do tempo, essa dor não vai existir mais. Porque o Senhor cura a dor, o Senhor cura as feridas, o Senhor coloca ali algo bom para você, sabe? Algo bom para você caminhar. Quanto mais eu percebo as dificuldades que eu enfrentei lá no passado, eu vejo quanto Deus é bom comigo e foi bom em todo momento. Porque hoje a minha colheita é diferente. Então plante o bem. Plante o perdão, eu decido, é uma decisão, eu decido amar. O amor é um mandamento, está lá, nos 10 mandamentos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor é um mandamento, não é um sentimento, né? Eu posso sentir hoje, amanhã eu não sinto mais. E a pessoa que vai embora, ela se engana, porque ela fala, não amo mais, como se o amor fosse o alicerce do casamento, e não é, o alicerce é Deus,
né? Porque quando a gente tem essa compreensão, a gente sabe que a gente quer fazer outro feliz. A gente casou para fazer outro feliz e a gente automaticamente vai ser feliz. Agora, se eu pensar, né, que nas minhas angústias o outro vai me fazer feliz, eu estou completamente enganada. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente idealiza uma pessoa, né, maravilhosa, que vai me fazer feliz. Quantas vezes eu vejo minhas amigas falando, nossa, esse vai me fazer feliz. Se você não for feliz sozinho, o outro não tem como te ajudar a ser feliz. Pode ter certeza, porque qualquer coisa que ele fizer te decepcionar, você vai cair do 39º andar. Porque você vai falar, ué, mas ele não ia me fazer feliz? Não, foi você que idealizou isso. Foi algo da sua mente, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso ser feliz para fazer a outra pessoa feliz. E automaticamente, nisso, seremos felizes. Com falhas, com as dificuldades, mas também com tudo de bom que o Senhor tem para me dar, porque eu estou plantando bem, o meu alicerce está forte, a minha casa está firmada no Senhor. E é assim que eu vou fazer, e é assim que eu vou prosseguir. Então, deixe que Deus faça a obra por você. O que eu posso fazer? Orar, jejuar, me santificar. Buscar o Senhor, viver essa vida maravilhosa, esse dia lindo que o Senhor deu para mim, essa dádiva da vida, porque a minha vida não se resume apenas ao casamento. Isso aí é uma parte, né? Eu preciso viver, eu tenho filhos, eu tenho família, tenho pais que também sofrem por ver meu sofrimento. Eu preciso viver e eu vou viver o melhor dessa terra com Deus, seguindo os preceitos de Deus e o caminho que o Senhor vai trilhando ali para mim. Porque eu sempre falo para Deus, Senhor, eis-me aqui. Qual o caminho que eu devo seguir? Porque o Senhor sabe que é melhor para mim. O que não vai me machucar tanto, então me indique o caminho. E assim o Senhor foi me indicando. Então façam isso, façam isso. Não pensem em vingança, não pensem, o outro vai sofrer tudo que eu sofri. Não, não pense isso. Coloque, entregue nas mãos do Senhor. Ele é o melhor para fazer aquilo que for necessário. Na justiça de Deus e na sua vida, na sua, no seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Ele é o melhor para fazer, porque Ele nos criou, Ele nos conhece melhor que ninguém. Amém? Então, é essa palavra que eu tenho que deixar para vocês. E eu desejo uma linda semana e que Deus abençoe todos nós. Amém?